Olá, meus amigos, vamos começar o nosso pós-planejamento atrasado, mas não vamos deixar passar nenhum jogo, tá? O último dia que eu conversei com vocês foi no dia 5/9, na verdade, no dia 4/9, então a gente vai conversar sobre o dia 5 até esse dia 25, então nós temos 20 dias para conversar. Faço aqui a meia-culpa, era para ter feito esse pós-planejamento antes, entrou data FIFA, eu acabei me enrolando e acabei não fazendo, mas vou me policiar. Teve duas mudanças que eu inseri agora no na verdade, no meu planejamento, para que fique mais fácil o nosso pós-planejamento. A primeira é esse visual que vocês já repararam no Bom Dia Mercado, que é um visual um pouco mais voltado para a liga, para o horário. Isso facilita para mim, eu tenho certeza que vai facilitar para você e também para o nosso pós-planejamento. Outra coisa que eu quero inserir são os links fixos do radar. O radar esportivo que eu utilizo para fazer o meu pós-planejamento, aliás, meu planejamento, né? Mas também quero utilizar para fazer o pós, ele permite com que a gente pegue aquele link fixo daquele dia específico, do que eu tinha separado para fazer. É só clicar aqui e pegar o link. E eu consigo ter uma ideia, por exemplo, quarta-feira hoje que eu estou gravando, eu quero trabalhar a favor do United, do Barcelona, do Liverpool, tem os favoritos que podem se complicar, os jogos para pelo menos 2 gols. Isso daqui vai facilitar com que a gente tenha um pós-planejamento mais rápido e também mais informativo. Então, a partir de terça-feira, a gente vai fazer desse jeito, tá? Todo BDM que eu gravar, eu vou salvar esse link fixo para que a gente possa utilizar ele no nosso pós-planejamento, que eu vou tentar fixar na terça-feira, no mínimo, tá? É difícil, às vezes, nessa produção de conteúdo é sempre muito difícil, mas o importante é não faltar, não deixar passar. Deixa eu só adoçar esse café aqui, que agora eu tô nessa onda fitness e tô tentando ter um comportamento um pouco mais saudável com a minha vida, né? Inclusive deixo isso de... Talvez entre por um ouvido e saia pelo outro, né? Mas uma hora na vida a gente começa a sentir falta de cuidar um pouco de si, principalmente depois de ter passado 12 anos aqui só olhando para computador, só olhando para mercado, só olhando para jogo, e eu fui engordando, fui ficando fraco, minhas pernas foram enfraquecendo, e agora é um trabalho muito maior. Deixa eu pegar meu fone de ouvido aqui também. Do lado. E agora é um trabalho muito maior, né? Para tentar ter uma vida mais saudável. O processo de aprendizado de comer, o processo de gostar de fazer exercício, que é algo que eu sinceramente não gosto muito, mas dizem que depois de um tempo você pega gosto. Vamos esperar um pouquinho para ver. Mas vamos lá. No começo, vamos falar de data FIFA, né? Eu vou tirar só alguns detalhes que a gente teve aqui dessa data FIFA. Não foi muita coisa que a gente pôde aproveitar, mas, por exemplo, confirmação da queda do aproveitamento do time croata, tá? Que já é uma seleção mais velha, que não teve uma renovação tão grande, pelo menos por enquanto. Diferente da Polônia, por exemplo, que teve um excelente resultado contra a Escócia. Então, tirei boas anotações aqui da Croácia e confirmou mais ou menos o que a gente esperava, que era um Portugal mais renovado. Eu até cheguei a fazer um comentário que eu me lembro, que eu, aos amigos portugueses que acompanham aqui o BDM, o pós-planejamento, acredito muito que Portugal será o campeão do mundo nas próximas Copas, muito em breve, tá? Portugal tem isso sem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano foi muito importante nessa data FIFA, ele fez o gol contra a Croácia, ele fez o gol da vitória aos 88 contra a Escócia. Então Portugal foi privilegiado sim por ter o Cristiano, mas Portugal já consegue andar com as próprias pernas sem Cristiano Ronaldo sem problema nenhum, né? Então foi o principal aprendizado, né? Foi a principal confirmação nessa eliminatória, tá? Apesar de ser Nations. Cuiabá e Juventude na Série A ficaram no 0-0. Juventude acaba sendo um resultado bom para o Juventude pontuar fora de casa, que é um time que às vezes não consegue fazer isso, né? Espanha e Sérvia, talvez a maior zebra do dia. A expectativa era de uma Espanha goleando ou massacrando a Sérvia, e foi o que o mercado apresentou pra gente em relação à oportunidade da Espanha. Mas eu vou ser sincero com vocês,
Esse é um placar mentiroso de duas formas. Primeiro, mentiroso pelo fato de ter sido 0-0. Muito provavelmente, se você repete esse jogo aqui umas 10 vezes, ele seria over em 9. E também, meus amigos, as grandes chances que a Espanha cedeu. A Espanha criou uma grande chance, mas finalizou muito no gol, e a Sérvia também criou uma. Se eu não me engano, foi o Jovic que perdeu. Se fosse o Vlahovic, teria feito. O treinador da Sérvia não quis levar os caras. Então, isso aqui foi, acho que foi a maior zebra desse dia, tá? O fato da Espanha não ter conseguido marcar nenhum gol na seleção da Sérvia. A Argentina venceu o Chile por 3-0, né? Exorcizando aquele problema do Chile que tanto feriu a seleção argentina na Copa América. A Bolívia venceu a Venezuela. Me surpreendeu pela quantidade de gols. A Venezuela eu estou sempre elogiando, não retiro o que eu disse. Acho que a Venezuela é um excelente time, muito bem treinado hoje em dia. Mas a Bolívia na altitude é muito difícil de se jogar contra. Muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. O que mais? A Dinamarca venceu a Suíça. A Suíça teve dois jogadores a menos, então aproveitou, obviamente, essa vantagem. No dia 6, continuamos com Nations, né? A França tomou um cacete da Itália dentro de casa por 3-1. Me surpreendi um pouquinho, porque a Itália não fez uma boa Euro. Enfim, né? A França começou marcando gol com o Barcola no primeiro minuto de jogo e depois tomou a virada, e tomou uma virada bonita da Itália. A Bélgica venceu Israel sem susto, né? Acabou tomando um gol aqui contra, mas muito bem encaixado o time da Bélgica contra adversários mais acessíveis. Turquia e País de Gales 0-0. Aqui, Brasil e Equador 1-0. Não me convenceu de novo, tá? Continua sendo um Brasil que não me passa confiança. Ok? Não sei para vocês. Até esperava o Brasil tendo mais dificuldade nesse jogo. O Equador perdeu, teve algumas chances claras, perdeu, olha só, grandes chances perdidas de gol. O Equador perdeu mais chances do que o Brasil. E dentro do esperado, a minha ideia seria trabalhar a favor do Brasil nesse primeiro tempo, com o Equador mais recuado, que foi o que aconteceu, e um jogo onde o Equador, mesmo tomando gol, não saindo para o jogo, um jogo mais under. E também foi o que mais ou menos aconteceu, porque o Equador sabia que vencer o Brasil era difícil, empatar seria um grande objetivo, mas principalmente não tomar tantos gols por conta do saldo, né? Eu acho que foi o que o Equador teve em mente aqui. Além disso, além do Brasil, Uruguai e Paraguai 0-0, acaba sendo uma zebra para o Uruguai, né? A seleção do Paraguai não era tão forte, o Uruguai era muito favorito. Se eu não me falha a memória, foi o jogo de despedida, talvez, do Luis Soares. Eu acho que sim, né? Não me falha a memória, sim. Não sei se teve mais um jogo além desse, mas eu acho que o Soares agora, acho que teve esse jogo de despedida. Peru e Colômbia 1-1. O Peru não vence a Colômbia em casa, ó, há muito tempo. Teve só isso, né? Nesse dia 6. No dia 7, continuamos com data FIFA e Série B. Santos venceu o Brusque fora de casa 1-0. Bom resultado, é difícil demais vencer o Brusque. Principalmente marcar gol no Brusque lá. Vencer o Brusque é fácil. Difícil é vencer o Brusque lá, né? O Ituano venceu o Mirassol por 3-2. Dá para dizer que foi mais um bom resultado do Ituano, depois daquela goleada para cima da Ponte Preta. Que eu acho que acabou sendo depois, né? Eu tô lembrando da goleada contra a Ponte Preta que aconteceu no dia 14 ou 15. Eu lembro que eu tava lá no Betmasters, estava jantando com a galera do Betmasters e estava acompanhando na tela o jogo da Ponte Preta com o Ituano. Então o Ituano, depois desse jogo do Mirassol, ainda venceu a Ponte Preta. A Alemanha goleou a Hungria. Era esperado um comportamento agressivo da Alemanha contra uma equipe mais recuada, né? Foi até um placar acima do esperado. A Holanda venceu a Bósnia, mas passou um sustinho aqui. Chegou a estar 3-2 o placar. Apesar da grande pressão da seleção da Holanda. Geórgia e Tcheca 4-1. Kvaratskhelia marcou gol? Marcou.
Marcou um de penal. Que mais? Aqui dos que a gente... A Inglaterra venceu a Irlanda, né? No grupo... Na Série B da Nations. Aqui é chovendo molhado, tá? A Inglaterra na Série B da Nations, ela vai fazer, assim... Só jogo teta. Irlanda, Finlândia, Grécia. Vai ser só jogo teta pra Inglaterra. Todos os jogos a gente pode ficar de olho pra trabalhar a favor da Inglaterra, tá? No dia 8... Vamos acelerar um pouquinho, senão a gente fica com um pós-planejamento muito grande. No dia 8 também teve Nations e Série B. Ceará venceu o Operário. Era de se esperar já, né? A cotação do Ceará até estava um pouco mais baixa. Eu fiquei com um pouco de receio por conta da cotação. E o Operário é um time que não sofre tanto gol. Mas o Ceará conseguiu a vitória. Cadê? Onde é que eu cliquei aqui? Eu cliquei no ao vivo? Ué? Às vezes eu sou fresco, dá umas bugadas que eu vou falar pra vocês. A América venceu o Guarani 3-0, também é esperado. Curitiba e Novo Horizontino. Era um jogo que o Curitiba podia se complicar, né? Eu não anotei, não tá aqui no Radar Esportivo, que eu não deixei o link fixo. Mas eu tenho a ligeira memória de que eu critiquei um pouco essa odd do Curitiba. Porque o Novo Horizontino era o melhor visitante da competição. Mas não sei. Não vou ficar me gabando também aqui, até porque eu não ganhei dinheiro. Mas não é preciso ser muito vidente para poder olhar para a classificação do Novo Horizontino e imaginar que ele pode complicar a vida de qualquer um, né? Mas o mercado às vezes testa a gente com essas cotações mais baixas. Na Nations, Portugal venceu a Escócia, aí foi aquela situação do Cristiano Ronaldo marcando na virada contra a Escócia no finalzinho. A Croácia venceu a Polônia, né? Então, é aquela coisa. Na primeira rodada eu tirei um bom entendimento que de fato a Croácia já está numa queda. E a Polônia tinha goleado não, tinha feito 3 gols na Escócia e tinha me mostrado que a Polônia tinha uma renovação, que ela tinha um futuro. Aí, o futuro da Polônia enfrenta a geração de morro abaixo da Croácia e perde. Pra entender, né? Mas enfim, a Croácia dominou aqui a Polônia o jogo inteiro e ainda tenta dar um caldo. Mas eu, contra grandes seleções, eu vou ter dificuldade de confiar na Croácia. Espanha goleou a Suíça. Achei até que foi um resultado estranho, porque eu lembro que a Espanha fez 2-0 no início, tomou um vermelho. E aí passou o jogo inteiro sendo massacrada pela Suíça. Massacrada. A Suíça conseguiu um gol no final do primeiro tempo e o segundo tempo foi um massacre. Só que era um massacre aonde a Suíça tinha um jogador a mais e eles simplesmente decidiram dar um all-in, né? Olha, nós vamos pra cima, nós vamos virar o jogo a qualquer custo. E aí subiram com todo mundo. E a Espanha, ali como quem não quer nada, não é que isso aqui estava desenhado, tá? A Espanha teve competência. Mas a Espanha, como quem não tem nada, aproveitou um contra-ataque e matou o jogo aqui com o Fabián Ruiz e o Ferran Torres. Foi bem trabalhado esses contra-ataques da Espanha, mas estava com muito mais cara de empate e até possível virada da Suíça. Quem foi no mercado de gols acabou tendo um resultado um pouco melhor, né? Nossa, toda hora tem que ficar atualizando. Dinamarca e Sérvia 2-0. Também Dinamarca vencendo a Sérvia. Nenhuma surpresa. Dentro do esperado. Surpresa é o Poulsen marcar gol, né? Isso aqui que é surpreendente. O Poulsen que vai perdendo cada vez mais espaço. Acho que, se eu não me engano, ele continua na RB Leipzig, né? Tem tanto tempo que eu não vejo. Que às vezes eu tô falando besteira. No dia 9. Série B e Nations. Ficou assim, dia 7, dia 8 e dia 9, né? Botafogo de Ribeirão vencendo o Goiás. E Ponte Preta perdendo para Chape. Aqui tinha sido, se eu não me engano, a primeira derrota da Ponte. Preocupante. Tá acontecendo alguma coisa com a Ponte Preta, tá? Ó, na tabela de classificação dentro de casa, a Ponte já é 13ª. Tá acontecendo alguma coisa com a Ponte Preta. A gente vai ver ali na frente que depois ela perdeu pro Ituano e agora recentemente perdeu pro América. Mas alguma coisa não muito boa tá acontecendo lá dentro da Ponte Preta. A França venceu a Bélgica. Era um jogo onde a Bélgica tinha 2 escolhas a fazer. Ou repetia um jogo como foi contra a Euro, que era um jogo recuado, ou tentava fazer um jogo mais agressivo. Tentou fazer um jogo mais agressivo, e isso obviamente dá mais espaço para a França, para o estilo de jogo do Deschamps.
E, obviamente, a França conseguiu aproveitar muito bem esses espaços. Ainda é uma diferença técnica muito grande. A França tem bons jogadores em todas as posições. A Bélgica tem bons jogadores em algumas. Tem muitos bons jogadores em algumas, mas não em todas, né? A Itália venceu Israel, também era de se esperar, né? Depois de vencer a seleção da França do jeito que foi. Noruega vencendo a Áustria. Isso aqui surpreende, né? Porque a Áustria fez uma excelente Euro e a Noruega nem para Euro foi. E a Noruega conseguiu vencer. E adivinha quem marcou? Haaland. Marcou um gol no finalzinho. Haaland que, olha, essa temporada, ele foi junto com o Cristiano Ronaldo o primeiro jogador, ou o jogador mais rápido, a bater 105 gols em times europeus, né? Por ligas europeias. Muito bom. Do dia 9 é isso. Vamos para o dia 10. Mais Nations. Ah, não, só teve Nations nesse dia 10. Hungria e Bósnia 0-0. Holanda e Alemanha 2-2. Esse aqui foi um jogão. Eu lembro que eu estava assistindo na sala, nem trabalhei. Estava com a família aqui em casa. A Holanda marcou primeiro, tomou a virada, depois marcou depois. Pressionando um pouquinho. A Alemanha deu um calor no final, mas acabou sendo um resultado bom para a Holanda. Acabou sendo um resultado bom para a Holanda, na minha opinião, porque a Alemanha veio muito motivada depois daquela Euro. E ó, mais uma prova de que a Alemanha conseguiu se reestruturar muito bem antes da Euro, em cima da hora com o Nagelsmann, e vem forte para o Mundial de 26. Hein? Vocês me cobrem depois onde é que essa Alemanha vai parar no Mundial de 2026. Inglaterra dando cacete na Série B da Neja. Já imaginavas, né? Adivinha quem deve ter marcado? Harry Kane. Cara, o Harry Kane tem tanto gol na Inglaterra também, ó. A Nations e as eliminatórias da Euro às vezes dão uns presentes pra Inglaterra. Cara, eles pegam o Chipre, a Moldávia. Nada contra, mas fica uma tetinha, né? Aí teve... Foi terça? Foi, né? Teve eliminatórias da América do Sul. Nem tinha anotado aqui, ó. Colômbia venceu a Argentina por 2-1. Não me surpreendeu. Quem viu o BDM viu. Nós temos aqui uma Colômbia também muito bem treinada. Era um jogo pela odd para dupla chance da Colômbia. Dava para ter trabalhado gols também. Não me surpreendeu. Com todo respeito. Bolívia vencendo o Chile me surpreendeu. Aqui foi uma zebra. Se eu tivesse colocado dinheiro, teria perdido. Tá? Bolívia, se eu não me engano, ela quebrou um tabu aqui de não sei quantos anos. Foi um negócio absurdo. E ela venceu os 2 jogos eliminatórios, né? Que veio para jogar. Deu até uma subidinha na tabela, ó. Passou até o Chile. Bolívia dentro de casa é forte, mas fora é muito fraca. E uma vitória contra o Chile, logo depois do Chile perder da Argentina, dá uma desestabilizada no Chile. Hein? Bobear, o Chile vai ficar fora da Copa do Mundo. Se eu não me engano, ficou fora da Copa do Mundo de 2022, não foi? Por conta daquela situação lá do... Eles queriam até... tirar um jogador do Equador, teve até vaia pro... Eu tava lá na final da Libertadores e teve vaia pro Arturo Vidal quando ele entrou em campo, naquele jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Foi isso mesmo. O Equador venceu o Peru 1-0, dentro do esperado também. E tô vendo aqui mensagem da minha dentista, né, que eu sigo com esse problemaço no dente aqui. Peço desculpa pra vocês, deixa eu só ver se eu estou tendo algum tipo de... Meu caso é raríssimo. Ela tá falando que tá apresentando meu caso num congresso que ela tá participando. E realmente, meu caso foi uma parada sinistra, né? Tomei um tombo quando eu tinha 16 anos. E eu bati a cabeça. Foi um tombo muito feio. Eu poderia ter ido de vala, né? Cemitério de Springfield. Mas aí... Esse baque... Eu acabei quebrando aqui a clavícula. E eu esqueci daqui. E eu fui perdendo o osso nessa região aqui, assim, ó. Então, hoje eu estou conseguindo reconstituir isso aqui com enxerto, mas era um caso muito grave. Então, esses 2 dentes da frente meu, eles são tudo provisório. Não posso nem morder de frente, tem que morder tudo de lado.
Então, é muito provável que eu perca os dentes da frente quase todos. Né? Então, se um dia eu aparecer com outros dentes aqui, você já sabe. Fica até parecendo que o dente tá suja, mas é tudo massa para poder segurar. Parece concreto. Né? Mas, enfim. Vamos em frente. O importante é que tá resolvendo, né? Venezuela e Uruguai 0-0. Uruguai visitando a Venezuela, aí sem altitude. A Venezuela jogando tranquilo, conseguiu complicar a vida do Uruguai. Era um jogo até parelho, o mercado já tinha dado essa colher de chá aqui para a Venezuela, porque de fato a Venezuela é um time bem treinado, tá? E o Brasil perdeu do Paraguai. Tinham dúvida? Na época, ainda cheguei a colocar que o Brasil poderia se complicar, ainda fiz questão de falar, tentem buscar uma odd mais alta. Ah, Theo, mas o Brasil perdeu. Sim, mas nessa somatória, se você trabalha, meu amigo, com uma cotação mais elevada, você pelo menos tende a vir para um 0-0 para o lucro. Agora, se você amassa uma odd do Brasil 1,50 todo dia, do jeito que o Brasil está jogando, a gente vai ganhar dinheiro como? Não tem condição. Não tem condição. Então, é ou ficar de fora ou tentar pegar a odd mais alta possível. Theo, e se o Brasil fizer o gol com 1 minuto de jogo? Parabéns. Para ele, a gente fica de fora. Tá? Nesse jeito que o Brasil tá jogando. Se fosse uma Argentina a 1,50, eu já ia achar com o pé atrás. Já ia ficar com o pé atrás. Mas o Brasil, então, nem se fala. É só fazer o exercício. Cara, se fosse a Argentina, se fosse o Uruguai, se fosse a Argentina e o Uruguai, eu acho que essa odd não ia estar tão baixa. É porque o mercado ele tem essa coisa de amassar a odd do Brasil. Mas o Brasil hoje não entrega o que promete. Que são os nomes dos jogadores, né? Ele promete pelos nomes, mas não entrega. Então, não se deixar levar, né? Não se deixar levar. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Depois nós temos, no dia 11, Copa do Brasil. Copa do Brasil. No Brasileirão, o Internacional venceu o Fortaleza. Gente, é sério mesmo. Eu tô gravando esse vídeo, esse planejamento, pós-planejamento, antes do jogo do Inter contra o Bragantino, que acontece hoje, quarta-feira. E eu acho que o Inter vai brigar por G4. Eu acho, tá? Mas enfim, posso estar falando muita besteira. O Inter vem tendo bons resultados. Depois disso, ele foi vencer o São Paulo fora. Enfim, para mim, é um time que pode chegar forte. CRB Sport 1-1. O CRB tá embaladíssimo, morra abaixo, depois que começou a parar de vencer dentro de casa. Né? Corinthians venceu o Juventude por 3-1. Tudo encaminhava para uma prorrogação, né? Na verdade, não tem prorrogação na Copa do Brasil, para penais. Porque o Juventude tinha vencido o Corinthians por 2-1. Mas o André Ramalho, no último lance do jogo, acabou fazendo o gol aqui da classificação do Corinthians, que nas Copas é absurdo. Tô gravando esse vídeo depois de uma classificação do Corinthians ontem, na Neoquímica Arena, por 3-0 contra o Fortaleza. Total de 5-0 no agregado, com o Depay dando assistência. Corinthians nas Copas voa. Se melhorar um pouquinho no Brasileiro, o Corinthians não vai nem passar perto de rebaixamento. O problema é que tem que melhorar o quanto antes. Né? No outro jogo, o Atlético Paranaense deu um mole danado. Porque ele tinha o jogo na mão. Ele tinha o jogo na mão, vamos ser sinceros. Ele tinha o jogo na mão. Ele tinha feito 2-0. O Vasco tinha ficado com um homem a menos. Ele tinha só que administrar a vantagem. Porque o Vasco tinha vencido por 2-1 no primeiro jogo, então ele estava passando. O que ele deu mole? Ele deixou o Verratti subir. Não sozinho, mas o Verratti, cara, o Pirata subindo é brabo. Eu não sou torcedor do Vasco, mas a gente tem que elogiar a presença de área e cabeçadas do Verratti. Impressionante. O cara parece que coloca com a mão. Então, ali ele deu mole. E aí teve o segundo tempo inteiro com um homem a mais para poder marcar, não conseguiu. Foi para os penais e deu de cara com quem? Léo Jardim. Que é difícil, né, cara? Léo Jardim é muito bom jogador. Muito bom goleiro, pegador de pênalti. Passa o Vasco da Gama. Mais uma Copa que o Atlético fica pelo caminho. Tem agora o jogo contra o Racing. Se eu não me engano, é agora quarta-feira, né? Deixa eu descer aqui pra ver se eu não tô falando besteira. Sexta, domingo.
terça, quarta. Eu acho que é. Ou é quinta? É quinta. É quinta. Racing Atlético Paranaense, quinta-feira. No mesmo dia do Flamengo e do Cruzeiro. Vamos ver. Se o Atlético for eliminado pelo Racing, o Atlético vai vir com força no Campeonato Brasileiro e os jogos em casa vão ser mais agressivos. A ideia aqui era, obviamente, era de um Cap vencendo o jogo, mas acabou se complicando na hora da classificação. No dia 12, Copa do Brasil também, Galo e São Paulo, 0-0. Como o Galo marcou primeiro, aliás, marcou o único jogo lá no Morumbis, de bola parada no último lance, acabou ficando um jogo mais difícil, né? Porque o São Paulo não precisava marcar tantos gols, era apenas um, então não precisava se expor tanto. E o Galo não podia tomar, mas também não queria sair tanto pro jogo para não dar espaço, ficou aquele deixa que eu deixo, acabou ficando no 0-0, foi bom pro time do Galo, né? Foi um jogo de manutenção de vantagem. O Flamengo voltou a vencer o Bahia na Copa do Brasil. O gol, se eu não me engano, do Arrascaeta, passe do Bruno Henrique. O Flamengo teve um jogo muito bom aqui. Eu acho que esse foi o melhor jogo do Flamengo recente que eu vi. Consegui acompanhar boa parte. O Bahia praticamente não ameaçou. Mais uma vez o Rogério Ceni perdeu para o Flamengo. Mais uma vez o Bahia perdeu para o Flamengo. É uma hegemonia muito grande contra times do Rogério Ceni. E é impressionante como o Flamengo, que jogou contra o Bahia, depois não conseguiu jogar contra o Peñarol. A gente vai falar disso, né? Mas como o Flamengo oscila. Mas foi um jogo, assim, taticamente falando, foi perfeito o jogo do Flamengo. O Bahia praticamente não teve chance, tá? Se deu um chute no gol do Bahia, acho que foi muito. Né? Então, foi uma classificação muito merecida aqui do Flamengo. Voltamos finalmente a jogos de liga, né? O Dortmund venceu o Heidenheim por 4-2 na sexta-feira, tomando o gol, né? Óbvio. Chegou até a tomar quase que um empate aqui. Ficou 2-1, 3-1, 3-2, parecia. Aí o Dortmund marcou no finalzinho de penal. Mais um jogo de ambas marcam do Dortmund contra o Heidenheim. Teve o jogo do Sporting contra o Arouca, dentro também do esperado, porque o Sporting tem um jogador bobo, né? Quase não faz gol, o tal de Gyökeres. Muito bom jogador. Excepcional jogador. Marcando mais uma vez. Né? Incrível como tem capacidade de marcar aqui o Gyökeres. O que mais? O Saint-Étienne venceu o Lille, não tinha programado para fazer. O Betis venceu o Leganés. Se eu não me engano, aqui teve participação do Vitor Roque, né? Foi o segundo gol do jogo, o Vitor Roque marcando a favor do Betis. No Brasileirão Série B, o Novo Horizontino venceu o Botafogo, o Goiás venceu o Avaí e essa daqui, ó, foi a vitória que eu comentei com vocês. O Ituano para cima da Ponte. Já era um jogo para se ter cuidado, porque a Ponte tinha acabado de perder da Chapecoense. Mas, sinceramente, ainda me assustou. Não vou dizer que não, me assustou. Porque a Ponte Preta é muito agressiva, né? Ia falar agressivíssima. Ela é muito agressiva dentro de casa, ou era. Marcando quase todo o jogo, sofrendo pouco, marcando muito. E aí me pega a Chapecoense, que é um dos piores times da competição. O Ituano, que estava para ser também um dos piores times da competição. E perde 2 jogos em sequência. Até aquele momento, né? Dentro de casa. Tomando uma goleada do Ituano. Não é. Sem estar com um jogador a menos e tal. Não é comum. Alguma coisa muito estranha aconteceu. Ou está acontecendo. Com a Ponte Preta, né? Mas me surpreendeu o tamanho da derrota. Depois no sábado, dia 14, aí é aquele dia para lascar, né? Até então eu não estava fazendo aquele planejamento de todos os jogos, mas eu já deixei anotado algumas coisas aqui, ó. Southampton e United. United vencendo por 3-0. Boa vitória do United. Boa vitória. Me surpreendeu o United não ter tomado gol. Teve um penal defendido aqui, um penal perdido do Southampton. Depois o Southampton ficou com um homem a menos. É muito difícil para mim ainda confiar na equipe do United. Por isso que eu sempre tenho o pé atrás. Mas foi boa a vitória. O Brighton com o Ipswich 0-0. Liverpool e Forest foi a primeira derrota do Liverpool na competição. Zebra. Me surpreendeu. Tá? Me surpreendeu bastante porque foi um gol da bunda, veio do nada. Do Hudson-Odoi.
aquele tipo de gol que você toma e aceita, mas que mexe com o emocional das pessoas, né? Para quem vem para essa área e não tá preparado para tomar esse tipo de gol aqui, e eu falo para vocês que pouca gente está, você fica realmente muito mexido. Até porque esse jogo, ele começou cedo, né? Esse jogo ele foi. Eu acho que ele estava na parte da manhã. E aí você tem todo um dia ainda pela frente para poder digerir um time do Liverpool começando em 25 que não conseguiu vencer o Forest. E que você tomou um gol da bunda. Claro, não estou dizendo aqui que você tomou, mas poderia ter tomado, né? Eu, por exemplo, trabalho muito mais o primeiro tempo. Mas esse segundo tempo aqui, apesar de não estar um massacre do Liverpool, dá para perceber que o gol veio do nada. Então é um tipo de gol que você demora a digerir. E quando não digere, quando você fica com ele entalado, engasgado, a chance de você terminar o dia de uma maneira muito pior é grande. Porque, na verdade, você pode até terminar o dia muito bem, se tentando recuperar. Coisa que eu não te aconselho, óbvio. Mas a sensação de que você conseguiu recuperar a sua alegria depois de uma dor é o início da sua vala, né? Você está cavando a sua própria cova. Porque você vai repetir esse ato lá na frente. Sentir dor, vou tentar recuperar. Sentir dor, vou tentar recuperar. E na verdade, o trade, os apostas, é lidar com a dor o tempo todo. E saber lidar com ela. Saber andar junto com ela. Né? Porque você não vai pegar um gol claro, você vai tomar um gol que não era para ter tomado. Você vai deixar de fazer a coisa certa. E é sempre uma sensação de frustração. Raramente são os dias que você termina e fala: caralho, que dia bem trabalhado. Que dia bem trabalhado. Você ficou satisfeito com o gol que você pegou. Você aceitou o gol que você deixou de pegar. Você entendeu que o gol que você tomou estava dentro da sua metodologia. É muito difícil você terminar um dia assim. Sereno, tranquilo. Em paz. Na maioria das vezes você termina o dia assim. Putz, caralho, que dia difícil. Porra. Esse gol que eu tomei. Porra, essa gestão errada que eu acabei vacilando. Você sempre tem aquela sensação de que... Nossa. A maioria das vezes. E mexe muito com o emocional. É muito desgastante, tá? É muito desgastante. City Brentford 2-1. O Guardiola deu uma entrevista dizendo que nunca tinha visto nos seus anos de Premier League alguém jogar tão bem no início contra o City como o Brentford jogou. Mas o City conseguiu a virada. O Haaland, de novo, tá fazendo chover, né? Aston Villa e Everton foi 3-2. De mais um jogo que eu acho que o Aston Villa saiu atrás do placar e teve que virar. E o Chelsea venceu o Bournemouth por 1-0. Olha esse novo treinador do Chelsea, hein? Olha esse novo treinador do Chelsea. O que ele tá fazendo com esse time? Esse Maresca tá mudando a forma do Chelsea jogar. Impressionante. Depois na La Liga, Real Sociedad e Real Madrid era o jogo que eu queria fazer. 2-0 pro Real. Acho que foi a primeira vitória do Real Madrid fora de casa. Posso estar falando besteira? Não. Foi a primeira vitória do Real Madrid fora de casa, ó. Exatamente. E foi mais uma derrota da Real Sociedad em casa, né? Nenhum, ó. 3 jogos, 3 derrotas da Sociedad dentro de casa. Aqui eu esperava um Real se complicando. Para ser muito sincero com vocês. Esperava um Real Madrid podendo se complicar. Porque ainda assim, a Sociedad tendo perdido os 2 primeiros, eu imaginava um Real Madrid que também não tinha vencido nenhuma, enfrentando uma equipe um pouco mais organizada. Não foi o que aconteceu. Tá? Na Série A, a ideia era fazer Empoli e Juventus. A Empoli, o Empoli, né? Complicou a vida da Juventus, o jogo foi 0-0. Foi a primeira complicação do Thiago Silva na frente da equipe, se eu não estou enganado, né? Deixa eu ver aqui. Ele estreou contra o Como com 3-0 no placar, venceu o Verona, empatou com a Roma e empatou. Não, já tinha empatado com a Roma. Na verdade, o Empoli era a equipe mais fácil que ele conseguiu empatar, né? Até então. Lá na frente a gente vai falar de mais alguns. Bundesliga. Gladbach, Stuttgart, Leipzig, Union Berlin, Hoffenheim, Leverkusen, Kiel e Bayern de Munique. Vamos lá em cima, ó. Bayern de Munique meteu 6 no Kiel. Dá uma olhada nesse trio, ó. Harry Kane,
Musiala e Olise, que veio do Crystal Palace. O que esses caras estão jogando? Não nesse jogo especificamente do Kiel, mas no último jogo, da goleada do Bayern, que foi 5-0 pra cima do Bremen. Pô, o Bremen? Acho que foi o Bremen. Foi absurdo, ou o Wolfsburg, não sei. Foi absurdo, tá? A gente já vai falar, já vai chegar nesse jogo, eu vou comentar. Stuttgart venceu por 3-1. O Leipzig vacilou contra o União Berlim. Se eu não me engano, teve um penal perdido aqui pelo Openda, que é, pra mim, um dos melhores jogadores do Leipzig. Ainda assim, deixou a desejar. O que mais que a gente ia falar de Bundesliga? O Frankfurt? Não, era o Leverkusen. O Leverkusen venceu o Hoffenheim por 4-1. Tá começando a engrenar. O Boniface marcando, depois ele voltou a marcar, a gente vai falar disso. Começando a engrenar. No dia 14, aliás, no dia 15, né? Domingo. Lembrando que esses dias aqui eu tava tudo em São Paulo, tá? Tava no Betmasters. Tô sabendo o resultado. Não tô sabendo o resultado agora, mas fiquei sabendo depois. Todos esses dias eu tava em São Paulo. Esse domingo eu também tava por lá, tava vindo embora pra casa. Teve jogo do Brasileirão no sábado? Teve jogo do Brasileirão no sábado, preciso comentar. Pô. Aí não, né? Lá em cima. Ó. Vitória vencendo o Goianiense por 2-0. Péssimo resultado pro Goianiense, que era adversário direto aqui. O Goianiense caminhando a passos largos para ser rebaixado. Fortaleza empatando com o Atlético Paranaense. Mais um jogo onde o Capo não consegue vencer em casa. E o Botafogo vencendo o Corinthians por 2-1. Mais uma vitória do Botafogo para cima do Corinthians, né? Venceu no turno e agora no retorno. O Corinthians até perdeu um penal. O Botafogo segue ainda firme em direção ao título, mas ele vai ter uma briga muito boa com o Palmeiras, acredito eu. Teve também Campeonato Português. O Benfica venceu o Santa Clara por 4-1, né? Exorcizando um pouquinho dessa má fase no início. Milan venceu o Venezia por 4-0. Bolonha se complicando contra o Como. PSG vencendo o Brest. Era isso. No domingo, agora sim, dia 15. Eu também não consegui fazer nada porque estava na estrada. No Brasileirão, Juventude vencendo o Fluminense por 2-1. Nada de novo, né? Nada de novo. Juventude eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Juventude tinha empatado com o Cuiabá. Fluminense focado também até então no que ia ser o jogo da Libertadores contra o Galo. Nada de novo. Então, nada de surpresa aqui. Palmeiras e Criciúma. Eu até imaginei a possibilidade de ambas marcas com o Palmeiras vencendo. O Criciúma nem cheirou. O Palmeiras arrebentou. O Bragantino se complicando contra o Grêmio. Cara, o Bragantino, se ele não tivesse nessa tabela de classificação aqui, ó, um pouquinho mais baixa, mais alta, ele estaria brigando contra o rebaixamento. E eu vou ser sincero com vocês. Uma equipe que acostumou a chegar longe em Sul-Americana, né? Disputou final da Sul-Americana. Um time que está sempre chegando. Cair cedo na Copa do Brasil, cair cedo na Sul-Americana. Só ter o brasileiro pela frente, parece que emocionalmente os caras, ó, murcharam. O Bragantino, ele é forte candidato jogando assim a rebaixamento, tá? E olha que tem um investimento absurdo. O CT que eles inauguraram agora foi absurdo. Bahia venceu o Galo. Aqui foi um resultado esperado, dentro do planejado, porque o Galo tinha o jogo contra o Fluminense depois. Então ele focou no jogo contra o Fluminense. Bahia, enfim, venceu uma tranquila. Cruzeiro perder para o São Paulo foi uma zebra. Foi uma zebra, porque o São Paulo tinha o foco no jogo contra o Botafogo depois na Libertadores. São Paulo conseguiu vencer. Flamengo e Vasco. Aqui o Flamengo até jogou bem, mas o Vasco conseguiu um gol com o Coutinho no final numa bobeira, né? O Flamengo subiu com todo mundo. O Vasco aproveitou. E na minha opinião, era um favorito que podia se complicar. Primeiro, o Flamengo tinha o jogo da Libertadores, tá todo modificado por conta de lesão, e o Vasco vinha extremamente mordido depois daquele 6-1, né? Que foi o jogo, se eu não me engano. Então, essa cotação do Flamengo era muito baixa e um dupla chance no Vasco não era ruim. Não era ruim mesmo.
Tá? Eu sou aqui do Rio e a gente sabe como funciona essa questão. Eu respeito demais as coisas do clássico. Né? Às vezes acontece lá o 6-1 do Flamengo, vocês ficam me zoando, eu viro meme, mas eu respeito muito, tá? O clássico. O Arsenal. Aqui, ó o clássico, ó. O Arsenal teve dificuldade, mas venceu o Tottenham com o gol do Gabriel Magalhães de cabeça. E o Newcastle venceu o Wolverhampton. Barcelona goleou o Girona, tomando gol, mas goleou o Girona. Girona, não sei se fica entre os 8 esse ano, tá? Na Série A Roma empatou com o Genoa, se complicando contra o Genoa fora, como quase todo mundo vai se complicar, como os grandes vão se complicar. A Atalanta venceu 3-2 a Fiorentina, o Napoli venceu 4-0 o Cagliari, finalmente uma vitória mais tranquila, né? E a Inter se complicando contra o Monza. Era uma possibilidade, tá? Pouca gente acreditava. Era uma possibilidade. O Monza é chato, é safado. Mas a Inter precisa dar uma acordada, né? Já é uma segunda, se eu não me engano, a complicação da Inter aqui. Contra adversários teoricamente mais fracos tecnicamente. E depois teve a derrota no clássico, né? A gente vai falar disso. O Bremen venceu o Mainz e o Augsburg venceu o São Paulo. Mais uma vez o São Paulo. Perdeu. O São Paulo já pontuou? Eis a questão. 1 ponto. 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas. São Paulo do céu. Acorda aí, meu filho. Acorda aí que você vai acabar voltando já já para a segunda divisão. Porto venceu o Farense por 2-1. E no derby do Minho, eu conheci um senhor esses dias, pai de um amigo meu, não tinha conhecido ainda, o senhor Fernando, torcedor do Vitória de Guimarães. Nasceu ali, naquela região, e me contou, eu já sou apaixonado por essa história, né, do derby do Minho, derby minhoto, e me contou ainda mais sobre essa tradição, essa história, essa briga mesmo, de mão armada, né, que esses caras fazem às vezes por lá. E cara, que história e que rivalidade. E aqui era sim um jogo onde o Braga poderia se complicar mesmo jogando em casa, porque é derby e eu respeito demais os clássicos, já falei isso pra vocês. Foi muito bom saber um pouco mais da história do seu Fernando, que é do Vitória, torcedor do Vitória de Guimarães. O que mais que eu deixei passar aqui? Acho que era isso, né? Um domingo muito cheio. Aqui embaixo teve segunda divisão da Alemanha. Hamburgo vencendo o Regensburg, Fortuna vencendo o Hertha. E vamos pro dia 16, segunda-feira. Tá chegando. Estamos chegando. Série A e Brasileirão. 3-0 do Internacional para cima do Cuiabá. Dentro do esperado, né? Dentro do contexto. Talvez uma coisa eu tenha esperado aqui, um Cuiabá marcando também. Mas não aconteceu. Foi um jogo onde o Cuiabá foi amassado pelo time do Inter. Destaque para o Alan Patrick, que também jogou muita bola. O Vallecano venceu o Sassuolo 3-1, Lazio vencendo o Verona e a Udinese complicando a vida do Parma. Show de bola. Na terça-feira, pra gente também não agarrar muito, Liga dos Campeões. Nova Liga dos Campeões, né? Juventus vencendo o PSV e tomando gol. Minha ideia era que eram ambas marcas. Eu acreditei bastante nesse PSV agressivo do é Peter Bosz? Acho que é Peter Bosz o nome do treinador, né? Muito louco esse treinador. Acabou errando alguns passos ali, complicou um pouco a vida do time. Ele não, né? Mas o time dele com o estilo dele. O Young Boys não conseguiu marcar contra o Aston Villa. Aqui me decepcionou. Eu achei que o Young Boys poderia complicar a vida do Aston Villa. O Bayern fazendo só 9 no Dinamo. Só 9. Liverpool tomando um gol cedo do Milan e depois amassando o Milan. O Liverpool poderia ter feito muito mais gol aqui. Real Madrid tomando o susto do Stuttgart. A minha ideia do planejamento era levar em consideração que o Stuttgart tinha feito um excelente campeonato alemão na última temporada. Tudo bem, perdeu o Senhu Guirassy, mas o Dennis Undav está jogando muito e ele acabou marcando. Porém, o Real Madrid conseguiu se safar, chegou a ficar empatado o jogo até os 86, né? Aí depois o Rudiger fez o gol e o Endrick, com a estrela que tem, conseguiu ampliar. Sporting Lille, adivinha quem marcou? Ele. Victor Gyökeres. Acho que foi o jogador da partida, tá? O jogador da partida. O Mallorca venceu a Sociedad, que tem embalada morra abaixo. 1-1 do Colo-Colo
para cima do River Plate na Libertadores. E esse aqui foi uma surpresa, tá? Eu me surpreendi. Eu planejei errado esse jogo, faço aqui a meia culpa. Imaginei um Corinthians muito mais recuado, um Fortaleza muito mais agressivo. Imaginei o Fortaleza até podendo vencer esse jogo. Até concordei com essa cotação do Fortaleza 2. E o Corinthians jogou demais. Assim como jogou no jogo da volta, né? Não deixou o Fortaleza ter tanta tranquilidade assim. E o melhor mandante do brasileiro, enfrentando um dos piores visitantes, conseguiu cair por 2 gols. Isso, obviamente, deu uma tranquilidade muito grande para o Corinthians se classificar, né? Depois o Corinthians acabou passando dentro de casa. O que mais? Dia 18, quarta-feira, estamos chegando. Mais Liga dos Campeões. Bolonha se complicou contra o Shakhtar Donetsk como era esperado. Sparta e Salzburg não consegui acompanhar. O Celtic goleou o Slovan. O Dortmund, teoricamente, também goleou o time do Bruges. O City se complicou contra a Inter também, como era esperado. A Inter é um time defensivo muito chato. E o PSG teve dificuldade para vencer o Girona aqui. Marcou no último lance. Um gol contra. Girona aqui tá nessa dúvida se foca na Champions ou se foca no campeonato espanhol. O Betis venceu o Getafe. Se eu não me engano, mais uma participação do Vitor Roque. Não foi? Não teve. Era para ter começado titular, na verdade. Ele estava programado para ser titular nesse jogo. E acabou não... Ou começou. Ele começou titular sim, mas não marcou. E teve o jogo da Libertadores, né? Só isso. O Fluminense vencendo o Galo no finalzinho por 1-0. Passe do Keno pro Lima. Cruzamento. E Botafogo e São Paulo ficaram no 0-0. Aqui o Botafogo acabou se complicando, né? Porque fora de casa vai ser dificílimo. São Paulo jogando lá é muito forte. Tottenham venceu o Coventry, quase se complicou. E o Brighton venceu o Wolverhampton aqui na Copa da Liga Inglesa. 0-0 na Sul-Americana no primeiro jogo entre Lanús e Medellín. No dia 19, quinta-feira, mais Liga dos Campeões. Estrela Vermelha perdeu para o Benfica por 2-1. Que golaço de falta do Benfica, hein? Meu Deus. Feyenoord não viu a cor da bola contra o Leverkusen. O Leverkusen jogando muito bem no contra-ataque. Me surpreendeu, tá? Eu lembro que eu coloquei aqui que o Leverkusen poderia se complicar. Também faço a meia culpa aqui. Me surpreendeu demais. Eu imaginei que esse jogo seria para ambas marcas. O Feyenoord não conseguiu marcar. O Mônaco complicou a vida do Barcelona. Aqui também era esperado. O Mônaco já tinha vencido o Barcelona no amistoso. O Barcelona vinha sofrendo gol com frequência, mas esse cartão vermelho atrapalhou a vida do Barça. É verdade. O Arsenal passou perto de perder para a Atalanta, porque o Raya pegou um chute absurdo de penal do Reteg. Reteg conseguiu bater 2 vezes mal, né? Ele bateu o pênalti mal, que óbvio teve mérito do Raya, e depois no rebote chutou mal. O que mais? Atlético de Madrid com ambas marcam para cima do Leipzig, era o meu esperado, mas eu esperei até que o Atlético de Madrid poderia se complicar. Ele acabou marcando um gol no finalzinho aqui, aos 90 minutos, com o Jiménez. E depois o Brest venceu o Sturm Graz. Flamengo e Peñarol foi outra decepção. Era esperado um Peñarol bem defensivo, como foi, jogando no contra-ataque, um Flamengo bem agressivo, com muita atenção na marcação, principalmente depois do que fez contra o Bahia, né? Por isso o mercado criou uma expectativa tão grande. E meus amigos, como pode? O Flamengo jogou mal demais. Demais. Finalizações do Flamengo eram de fora da área. Teve ali uma finalização depois da entrada do Léo Ortiz, com passe pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique finalizou com perigo, mas só. O Flamengo foi muito abaixo e vai ter que cortar um dobrado para virar esse jogo lá no Uruguai. Jogar lá é muito tenso. O Flamengo tem time para poder buscar, mas jogar lá é muito tenso. E o Peñarol, ele vai fazer de tudo para catimbar o jogo, assim como fez no Maracanã, né? E a gente já sabe disso. E Libertadores é isso, não dá para ficar chorando. Libertadores é catimba mesmo e é assim que funciona. Não dá para chorar, né? Depois, teve o Cruzeiro vencendo. Esse aqui eu tenho que fazer a minha culpa também. Esse aqui foi uma péssima análise minha. O Libertad vinha muito bem no Campeonato Paraguai. Cruzeiro, fora de casa, mal no Brasileiro. Cruzeiro meteu 2-0 no Libertad com mérito.
Tá? Então fica aqui a meia-culpa. Até olhei para a cotação do Libertar e falei, caramba, esse jogo aqui é dupla chance de Libertar. Aqui, se eu tivesse colocado dinheiro, se eu fosse um punter, teria perdido dinheiro, tá? Foi péssima a minha análise aqui. O Cruzeiro jogou muito bem. Cruzeiro que agora ele anunciou o Fernando Diniz. E o Atlético Paranaense fez 1-0 no Racing. Particularmente, achei pouco em relação ao resultado. Jogar lá no estádio do Racing, né, o cilindro, com 1-0 só, vai ser um massacre do Racing. É claro que o Atlético joga de maneira reativa. E isso pode complicar a vida do Racing, sim senhor. O Santos venceu o Botafogo e a Ponte Preta venceu o CRB. Eu não apostaria na Ponte nesse jogo. Mesmo com o CRB embalado morra abaixo, porque a Ponte também não vem muito bem das pernas. Né? Na sexta-feira, Torino venceu o Verona. Foi uma sexta-feira bem ruim, né? De oportunidade aqui. Deixa eu ver o que eu tinha marcado, ó. Aqui a gente já começa a ter aquelas marcações. A minha ideia aqui entre Schalke e Dortmund e Darmstadt, desculpa, era um jogo para gols. Com over 2,5, com ambas marcam. E foi um jogo muito maluco. Olha isso aqui. Schalke fez 3-0. Atenção para quem não conhece Bundesliga 2, tá? Schalke fez 3-0. O Darmstadt empatou 3-3 e virou para 5-3. Então tá dentro do esperado. Al Ettifaq e Al Nassr era a Copa da Arábia Saudita? Não, era Liga Saudita mesmo, né? Deixa eu ver se eu encontro esse jogo aqui no SofaScore. Ó, 3-0 pro Al Nassr. Golito do Cristiano Ronaldo, dentro do esperado. Augsburg e Mainz, eu não lembro o que eu coloquei esse jogo. Esse foi o dia 20. Não tem o link fixo ainda do Radar Esportivo. No próximo planejamento a gente vai ter. Mas ó, o Augsburg tinha sofrido gol nas últimas 6. O over 2,5 em 6-6. Ambas marcam em 6-7 do mais. Provavelmente era isso. Era um jogo para ambas marcam e para gols. Vamos ver como é que foi aqui. 3-2. Mas começou tomando de 2-0. Tomou 3-1. Fez 3-2. Dentro do esperado. Verona e Torino. Verona vinha de over 2,5 em 8 de 10. O Torino não perdia 7 jogos e não perdeu para o Verona nos últimos 10 confrontos. Me lembro de ter falado aqui que o Verona poderia se complicar. Não lembro nem quanto era a odd aqui do Verona. Não era um jogo para favorito se complicar, porque não era favorito, mas o Torino conseguiu vencer e foi um jogo para over 2,5. Bateu a situação ali do Verona que vinha segurando isso faz tempo. Nacional e Braga. Under 2,5 nos jogos do Nacional em 5 de 6 e o Braga não vencia 3 jogos. Aqui eu lembro de ter falado também para tentar buscar uma cotação mais alta porque o Braga poderia se complicar. Mas não foi o que aconteceu, né? O Braga venceu por 3-0. Só que olha onde ele marcou esses gols, ó. Para quem busca uma cotação mais elevada, conseguiu buscar uma odd mais alta do Braga. A ideia aqui do Nacional sofrendo poucos gols não aconteceu. Foi um jogo para over 2,5. No sábado, dia 21. Aqui fica mais fácil, né? Porque aí eu já vou direto no jogo. West Ham e Chelsea, 8,5. O pior início está sendo, né? O pior início de Premier League para o West Ham dentro de casa na história. De Premier League não, na história de todas as competições inglesas. Terceira derrota. Se não me engano, perdeu para o City, para o Aston Villa e para o Chelsea. Tá bem. Adversários bem complexos, mas é bem ruim. A minha ideia aqui era de um Chelsea que poderia se complicar. Nem passou perto disso. Tá? Depois, Bundesliga, Bayern de Munique e Bremen. Óbvio, a ideia não era inventar moda aqui. O que o Bayern de Munique fez com o Bremen? Ó. Esse foi o jogo que eu comentei com vocês. Fiquem de olho nesses 3 jogadores. Harry Kane, Olise e Musiala. O Olise fez chover nesse jogo. Nota 10. Ó, ele teve 2 gols e 2 assistências. Não foram gols bobos não, tá? Foram golaços. As assistências também foram muito bonitas. Liverpool e Bournemouth. A ideia era de um Liverpool vencer nesse jogo, acredito eu. Minha e sua, né? Acho que a gente compactua dessa ideia.
O Liverpool venceu por 3-0. Luiz Dias fazendo chover. Darwin Nunes voltando a marcar. Golaço do Nunes, hein? Dentro do esperado. Tottenham e Brentford. A minha ideia aqui era de um ambas marcam, tá? Não era nem questão do Tottenham não vencer o jogo, mas é que o Tottenham sofre gol praticamente em todos os jogos. O 3-1 aconteceu. Tomou gol primeiro, né? E depois teve que virar o jogo. Juventus e Napoli era um jogo, pra mim, parelho, que o favorito poderia se complicar. Só não me lembro da odd da Juventus. 2,40. Não, então não era um favorito que poderia se complicar, porque a Juventus não era favorito. Mas, ó, do que a gente tinha de informação aqui, ó. A Juventus não tinha perdido há 5 jogos, porém, o Napoli vinha vencendo as 3 seguidas, e no confronto direto, o Napoli marcou primeiro em 4 de 5. Não era uma Juventus com muita hegemonia. E acabou se complicando. Crystal Palace e United. Para mim, sempre que o United jogar fora de casa, enquanto o Ten Hag estiver por ali, ele vai ser um favorito que pode se complicar, mas eu acho que ele nem era favorito no jogo, quer ver? 2,38, não era. E foi até um bom resultado, porque na temporada passada, o United perdeu para o Crystal Palace nos 2 jogos. Em Old Trafford e na casa do Palace por 4-0, se eu não me engano. Então, nem acabou nem sendo um resultado assim tão ruim para o United empatar fora de casa. Vitória e Porto. Aqui o Porto poderia se complicar porque eu acreditei que o Vitória vinha motivado depois da vitória no Derby do Minho e acabou não conseguindo segurar o Porto. Mas para você que leva em consideração essa questão do favorito se complicando, tentando buscar uma odd mais alta, o Porto só foi marcar no segundo tempo, muito provavelmente com uma cotação mais elevada. Real Madrid e Espanhol. É sempre a situação de tomar cuidado com o tipo de comportamento que o adversário vai aplicar para cima do Real. Se for um time muito recuado, uma hora o Real Madrid vai acabar se complicando, né? E foi o que aconteceu, o Real Madrid. O Espanhol vai acabar se complicando, o adversário. O Espanhol foi, talvez as equipes recentes que o Real Madrid enfrentou, a equipe que menos apresentou reação. Acho que o Valladolid também foi assim. Parecido, né? Mas ó, o Real Madrid marcando só no final. Para quem trabalhou back favorito no primeiro tempo, não deu gol. Não teve um resultado aqui, né? Então, paciência. Você vai sofrer ali com uma correção contra a posição, um pouquinho, fecha a posição, vai embora, vai pro próximo. Não dá para pegar tudo, né? Vitória Juventude. Vitória venceu por 1-0, bom resultado. Um jogo que tinha uma expectativa mesmo de ser mais under, que se eu não me engano, ó, os últimos jogos do Vitória dentro de casa, menos de 2,5 em 5 de 7. Tá? E o Juventude tinha sofrido gol nas últimas 3 partidas. Corinthians venceu o Atlético Goianiense, também era esperado, né? A ideia aqui era de que pelo menos o Atlético Goianiense conseguisse marcar um gol, mas não conseguiu. Mas o Corinthians venceu. E ó, era um adversário direto, né? Então, querendo ou não, pro Corinthians, é uma vitória que ele já praticamente rebaixa o Goianiense, que sair dessa situação agora, faltando poucas rodadas, é difícil. E ele já começa a olhar pra cima. O ruim pro Corinthians foi que o Vitória venceu o Juventude, né? Fluminense perdeu pro Botafogo no final. Eu ainda não consegui ver esse lance. Juro pra vocês. Mas todo mundo fala que foi um lance absurdo do Felipe Melo no final do jogo. Eu vou procurar esse lance aqui. Realmente. Deixa eu. Quer ver? Agora eu vou ter que matar a minha curiosidade. Botafogo. Fluminense e Botafogo. Resumo da partida. Eu vou colocar no YouTube de uma vez. Todo mundo falou tanto desse lance. Não é possível. Nesse Botafogo. Aqui. Melhores momentos. Vou colocar já no finalzinho. Tá, 47 minutos. Fluminense no ataque. Escanteio. 49 minutos. Felipe Melo recebendo a bola. Driblou para trás. Tomou um tranco. E o gol do Botafogo. Caraca, meu.
Que loucura. Só reclamou de falta, não teve falta, né? Que doideira. Que doideira. Enfim, Felipe Melo conseguiu, né? Fortaleza e Bahia, esse jogo aqui também me surpreendeu. Por quê? O jogo da volta, a não ser que o Fortaleza tenha entregado os pontos depois de perder por 2-0, né? Poderia acontecer, mas o meu medo aqui era o Fortaleza entrar com o time reserva. Ele não entrou. Mas eu fiquei com receio do Fortaleza não estar focado e olhando para o jogo do Corinthians. Tá olhando para o jogo do Corinthians. O que aconteceu? Fortaleza ignorou qualquer tipo de situação. O Bahia vinha de bons resultados contra o Fortaleza. Ó. No confronto direto, o Bahia não perdia 3 jogos. Não tinha sofrido gol do Fortaleza nos últimos 3. Menos de 2,5 em 8 de 10. Olha quanto foi o jogo. 5 gols. Bahia tomando cacete. O Fortaleza sem vitórias a 4 jogos. Tudo contra, né? Tudo contra. E mesmo assim, ó, me surpreendeu demais esse resultado aqui. Domingo, dia 22. Agora a gente já vai se encaminhando para o final. Já tem 1 hora e 1 minuto de pós-planejamento. Não dá para reclamar que tá pequeno, né? 10h30, Leverkusen e Wolfsburg. 4-3 pro Leverkusen. Do jeito que o Leverkusen gosta, né? Do jeito que ele tá acostumado, marcando gol no finalzinho. Ó, abriu 2-0. Aliás, ele saiu atrás, virou pra 2-1, tomou 3-2, empatou 3-3 e foi marcar um gol no finalzinho com o Boniface. Stuttgart e Dortmund. Olha o cacete que o Stuttgart deu no Dortmund. Eu lembro que eu fiz um comentário aqui que foi, ó, o Dortmund não fez mais que a obrigação dele de vencer o Bruges e o Stuttgart não fez um mau jogo contra o Real Madrid mesmo tendo perdido. Cotação do Dortmund fora de casa, 3. O Stuttgart era favorito. Então, não era um favorito, podia se complicar aqui, né? O mercado já estava sabendo. Agora, 5-1. Olha quem marcou o gol do Dortmund. Isso aqui vai ser comum, tá? O Guirassy. Ele é muito bom jogador. Mas, Denis Undav, 1. Demirovic, 2. Denis Undav, 3. Essa dupla de ataque, o Demirovic que veio do Augsburg, também são bons jogadores. Demirovic é um pouco mais centravantão de fazer pivô. Agora o Undav faz o facão, finaliza muito bem com as 2 pernas. Bom jogador. Não é à toa que tá na seleção, né? City e Arsenal. Bom resultado para o City. Favorito se complicando aqui. O Arsenal conseguiu. Golaço do Calafiori, hein? O Arsenal conseguiu complicar a vida do City. Vila Real e Barça. O Barcelona meteu 5, não foi? 5-1 no Vila Real. Destaque pro Lewandowski, pro Rafinha. São Paulo e Leipzig. Como que foi o jogo? 0-0. Cara, sério pra vocês, juro. O São Paulo, infelizmente, ele vai cair. Se continuar desse jeito. Mas o Leipzig deixar de vencer o União Berlim, deixar de vencer o São Paulo, o Leipzig também tá procurando, hein? Não que ele vá se rebaixar, não tô dizendo isso. Mas ele vai começar a ter problemas em relação à disputa de Champions. Se continuar desse jeito, tá? Já é mais um vacilo aqui do Leipzig. Inter de Milão e Milan. Eu respeito pra caralho o clássico, tá? Eu respeito pra caralho. Não imaginava que o Milan poderia vencer com facilidade, até porque não foi fácil. Mas venceu. Não vou dizer na casa da Inter, porque eles compartilham o estádio, mas com o mando da Inter. E o Milan conseguiu a vitória. Clássico é clássico, gente. Não adianta. Eu nunca vou engolir essa ideia de que o time tá melhor nesse... Não consigo. Para mim, o clássico tem o poder do nivelamento. O clássico é tipo um jogo de mata-mata. Aquela coisa de um jogo só. Ele tem o poder de nivelar, né? Atlético Mineiro e Bragantino, vamos lá pro Campeonato Brasileiro. 3-0 do Galo para cima do Bragantino, me surpreendeu. Me surpreendeu porque eu achei que o Galo estava focado no jogo da volta contra o Fluminense. Me surpreendeu, tá? Vasco e Palmeiras, não me surpreendeu.
Palmeiras vencendo o Vasco aqui, a gente sabe que o Palmeiras agora tá fungando no cangote do Botafogo. Nada de novo. 0x0 Cuiabá e Cruzeiro. Padrão. 3x2 do Grêmio contra o Flamengo. Também não me surpreendeu. O Flamengo levou um time de garotos. O que me surpreendeu nesse jogo foi o Grêmio jogar tão mal. Ah, mas ele venceu por 3x2. Beleza, mas não jogando esse futebol aí, o Grêmio vai disputar contra rebaixamento. O time do Flamengo era de garotos. E o Grêmio conseguiu se complicar quase, hein? Mas fez o que tinha que fazer. São Paulo saiu na frente do Inter e o Inter virou. Olha o Internacional colando no G4. Vamos ver o resultado do Inter contra o Bragantino, né? Vamos ver. E o Criciúma com o Cap ficou 0x0. Eu esperava um jogo um pouquinho mais aberto. É porque o Criciúma pegou um time do Cap focado no jogo da volta contra o Racing, né? Então, acabou tendo um pouco mais de tranquilidade, mas mesmo assim não conseguiu vencer o jogo. O que mais que a gente teve aqui? A Roma vencendo a Udinese, Doibik marcando golitos. O próximo jogo da Roma vai ser interessante. Sporting vencendo o Aves. Olha quem marcou o gol aqui. 2 golitos do Jóqueres. Cara, esse maluco tá voando. Ele está voando. Quantos gols será que ele já tem na Liga Portugal? Artilheiros. Detalhes, melhores jogadores. Golos. 10 gols. Só isso. Liga acabou de começar, ele tem 10 gols. Só isso aí, mais nada. Tá? Acho que eu não esqueci de comentar nada. Vamos pra segunda-feira? Segunda-feira, dia 22. Aliás, dia 23. Atalanta e Como aconteceu ontem, né? Atalanta perdeu para a equipe do Como. Onde é que tá esse jogo? Ou eu cliquei errado? Ué? Era pra estar aqui o jogo da Atalanta. Estranho. Enfim, a Atalanta, se eu não me engano, perdeu pro Como por 3x2. O time do... E aqui eu já tenho, né, o Radar Esportivo. Alguma coisa. Segunda-feira, ó. A ideia era trabalhar a favor do Benfica pra cima do Boa Vista. O United não jogou com o City, ele jogou com o... como era o nome da Copa da Liga Inglesa? O SofaScore tá tudo bugado também aqui, ó. Não tá me deixando ver quem que... As outras competições, a Série A da Itália, não tô conseguindo achar nada. Hoje tá bugadaço. Vê se apareceu aqui em cima. Também não. Enfim. Eu sei que a Atalanta perdeu pro Como. O City goleou... O United goleou o jogo contra o time da Copa da Liga Inglesa. O Santos se complicou contra o Novo Horizontino. A ideia era de favorito poderia se complicar, né? Eu não confio mais no Santos jogando com essas cotações mais baixas. Não confio mesmo. Depois do que ele fez lá contra Amazonas e tudo mais. Correção de preço no jogo do Betis e do jogo do Santos. O Betis conseguiu se complicar no finalzinho contra o Mallorca. Foi o primeiro gol do Betis, tomou um empate e depois no final, aos 93, o Mallorca conseguiu vencer. Jogos complementares, o Al Nassr despachou aqui o Al Hazan na Copa da Arábia Saudita. O Al Ahly perdeu para o Jandal. Isso aqui é eliminação, né? Isso aqui é zebra. Sport Paysandu 1x0 para o Sport. O Vélez Estudiantes 2x0 para o Vélez. Brusque Amazonas 1x0 para o Brusque. Brusque em casa sempre muito difícil. Possíveis jogos para ambas marcam. Santos e Novo Horizontino acabou acontecendo. Isso que a gente tinha planejado, né? E aí na terça-feira, que é nesse momento que eu vos gravo esse vídeo. Não foi ontem, eu tô gravando na quarta. A favor do favorito, Al Hilal jogando contra esse time de nome esquisito que eu não vou me pronunciar. Chelsea e Borough. Destaque aqui pro Nkunku. Christopher Nkunku. E o Real Madrid tomando um sustinho ali contra o Alavés no final, né? Mas acabou vencendo. Favoritos que poderiam se complicar. River Plate Colo-Colo. O River não se complicou, né? Acabou vencendo por 1x0. Já tinha empatado o primeiro jogo, acabou vencendo por 1x0. Jogo para pelo menos 2 gols. Real Madrid e Alavés. 3x2.
Ponte Preta e América, 2-0 pro América. Mais um jogo da Ponte perdendo dentro de casa. E Corinthians e Fortaleza, 3-0 Corinthians. Esse era um jogo que eu esperava até um ambas marcas. Eu até coloquei aqui embaixo, ó. Por quê? Porque o Fortaleza tinha que vir pra cima. E o start de gols desse jogo acabou sendo exatamente o Corinthians na frente. O Corinthians marcou primeiro. E o Fortaleza saiu pra cima. O Corinthians teve espaço nos contra-ataques. Poderia ter feito até mais, tá? Depay dando assistência e tudo mais. O que mais? Jogos complementares. O Sassuolo despachou o Leite na Copa Itália. Mamelodi venceu o Marumo Galantes. Cagliari e Cremonese. Cagliari despachou a Cremonese na Copa Itália. Sevilha venceu o Valladolid por 2-1. Péssimo início de competição do Valladolid. Valência e Sassuolo 0-0. Sangalin 4-1 para cima do Zurique. Como é que tá a classificação aqui? Zurique é líder. Líder tomando de 4. Torino e Empoli. O Empoli eliminando o Torino. Torino começou bem, hein? Na Série A italiana, mas já foi eliminado da Copa Itália. Operário e Guarani. Dá pra gente ver aqui, ó. Se não tiver bugadaço, só foi score. 1-0 pro Operário. Botafogo 0-0. E foi isso, né? Acho que a única decepção foi não ter tido esse ambas marcas aqui em Fortaleza e Corinthians. Uma informação importante para você que tá vendo esse... Aqui, ó. Agora apareceu o Atalanta e Como. Foi 3-2 pro Como. Uma informação importante é que nesse jogo que vai acontecer hoje, entre Fluminense e Atlético Mineiro, nenhuma comissão será cobrada pela Betfair, ó. Para quem me encontrou no Betmasters, eu comentei sobre novidades que a Betfair estava trazendo para o Brasil, principalmente para o Exchange, agora que eles estão, né, praticamente regulamentados. Fiquem de olho, tá? Não estou dizendo que isso aqui vai ser algo frequente, mas só o fato deles estarem testando isso daqui no cenário nacional já me indica que todas as novidades que eles me prometeram que vão tentar trazer, eles vão tentar trazer mesmo. E vem muita coisa boa por aí. Fechou? É isso, meus amigos. Agora a gente vai se encontrar. Já vou botar um alarme aqui na terça-feira, tá? Na terça-feira para falar desses jogos do final de semana. Terça-feira, dia 1º de outubro, né? Como passou rápido o mês de setembro, né? 1h12 de pós-planejamento. Quero que você me conte aqui embaixo, obviamente, como é que foi. Só pode ser da semana passada, porque você não vai lembrar muito da data FIFA. Se você esteve lá no Betmasters comigo, foi um prazer te encontrar, tá? Encontrei muita gente, tirei foto com muita gente, conversei com todo mundo. Muita gente legal, dei muita risada. Tomei cachaça com um monte de gente também, que eu gosto de uma cachaçinha. Tomei café. Enfim, obrigado pela moral que vocês sempre me dão quando me encontram. E da próxima vez vou estar, se Deus quiser, mais magro. Fechou? Meus amigos do YouTube, muito obrigado sempre pela parceria de vocês, por apoiar o canal. E a gente se vê na terça-feira no pós-planejamento do dia 1º de outubro. Beijo no coração.